Até que virou uma chave na minha cabeça. E que chave foi essa? Cara, eu consigo utilizar essas informações para fazer muito mais do que enviar um SPED fiscal. Eu posso usar essas informações e entrar num ramo que a gente conhece já há muito tempo como inteligência fiscal. Legal. Né? E isso é muito promissor. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Antes da Automação Fiscal, um ambiente onde a gente discute qual o melhor comportamento ou mindset necessário para transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas, cara. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. No episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto, Marcão. Por que a automação fiscal é um mercado tão promissor, cara? E aí, mano? Eu sei, e você também sabe, que a automação fiscal já tem mudado a vida, inclusive de alguns alunos seus. Mas muita gente, muitas vezes que te acompanha, ainda não tem noção de uma visão mais global, como profissional, o que o mercado tem exigido da área fiscal tributária e onde a automação fiscal entra nisso tudo. Por isso eu faço nova pergunta para você, Marcão. O mercado de automação fiscal é algo promissor, cara? Cara, com certeza. E, inclusive, eu não enxergava muito dessa forma, né? Eu tenho uma base muito de escritório de contabilidade. Então, meu trabalho era lançar nota fiscal, resolver problema de SPED, ajustar lançamento de nota, pegar crédito, não pegar crédito. Então, eu sempre fui muito nessa linha. Até pouco tempo atrás, eu utilizava esse conhecimento basicamente para resolver essas questões mais do dia a dia de um escritório de contabilidade, de uma empresa comercial. Basicamente assim, eu usava esse conhecimento para trabalhar para o fisco. Sim, sim. Né? Até que virou uma chave na minha cabeça. E que chave foi essa? Cara, eu consigo utilizar essas informações para fazer muito mais do que enviar um SPED fiscal. Eu posso usar essas informações e entrar num ramo que a gente conhece já há muito tempo como inteligência fiscal. Legal. Né? E isso é muito promissor. Por que é promissor? A gente sempre fala aqui que o nosso principal cliente é o empresário. É ele que precisa enviar o SPED, é ele que compra, é ele que vende, é ele que paga o imposto. Então, para ele é muito importante três coisas. Sempre que você vai vender para alguém, você tem que buscar entender o que é que essa pessoa quer. E aqui a gente sabe que o empresário ele quer aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Quando a gente está muito focado nas questõezinhas do dia a dia, de SPED, de pegar crédito, de não pegar, de alterar um lançamento, não que isso não seja importante, isso é muito importante. Até porque no final das contas eu tenho que mandar essa informação para o fisco. Só que eu não estou fazendo o meu trabalho por causa disso. O meu trabalho não é ajustar lançamento para enviar para o fisco. O meu trabalho é utilizar as informações fiscais que estão sendo geradas pela empresa, seja na compra, seja na venda, para ter inteligência fiscal, para entender como que funciona esse meu cenário e para eu ajudar o empresário a aumentar a receita principalmente, reduzir custo e só depois que eu vou pensar em reduzir risco. Sim, cara. Qual era o meu pensamento antes? Eu estava 100% focado em reduzir risco. Né? Quando foi que isso mudou na minha cabeça? Eu terminei de ler um livro recentemente chamado Empresas Feitas para Vencer. E nesse livro, ele fala... É muito legal, o nome do cara é Jim Collins. Quem quiser ler e procurar, Muito bom. muito interessante. Ele não é eu costumo dizer, não se ofendam com quem for coach, mas ele não é um coach. Não é um cara que ele teve uma ideia de algo e aí ele escreveu um livro para defender essa ideia. Ele é um pesquisador. Então, assim, eu não esqueci, não é de Harvard, não, mas acho que é MIT, alguma coisa, de uma universidade grande lá dos Estados Unidos, ele trabalha lá e ele tem uma equipe de pesquisa. O que esse cara fez? Ele pegou um conjunto de empresas, ele fez um livro antes chamado Empresas Feitas para Durar. Então ele pegou cases de grandes empresas que já têm 100, 200, 300 anos no mercado e ele mapeou o que é que fazia essas empresas durarem tanto. Beleza. Ele chama isso de uma empresa excelente. E aí questionaram para ele, cara, como que é? Beleza, isso que você trouxe só serve para uma empresa que é excelente. Minha empresa não é excelente, minha empresa é uma empresa comum. Como é que eu faço? Como é que eu vou aplicar essas descobertas que você fez nas empresas excelentes? E aí ele entrou num novo ciclo que foi o que torna uma empresa excelente. Como é que a empresa sai da mediocridade e chega ao nível de excelência a ponto de poder durar 200, 300 anos? E aí é esse livro que eu li. Chama Empresas Feitas para Vencer.
E nesse livro ele traz um estudo, não alguns, é um estudo que ele fez, e o livro basicamente é a conclusão do estudo que ele fez. Então ele pegou um conjunto de empresas, que eram empresas comuns, que ele chama, né? Então ele tem todo um critério de avaliação. Acho que o livro tem 380 páginas, desses 277 é o livro, o restante é ele explicando como foi feita a pesquisa, para você ver o nível de detalhamento da coisa. Então ele vai mostrando para a gente que esse grupo, que eram só 11 empresas, tinha um comportamento muito específico que fez com que elas atingissem o nível de excelência. O que é excelência para ele? É uma empresa que tinha pelo menos 30 anos de vida, nos 15 primeiros anos ela tinha um comportamento comum, ou seja, um valor de mercado mediano ali dentro da média de mercado. Nos 15 anos para frente, essa empresa começou a valer pelo menos 3 vezes a média de mercado. Sim, tem empresas que valem 15, 20, 50 vezes. Então ele pegou, cara, o que é que essas empresas têm em comum? E ele achou 11 empresas com esse perfil. E ele começou a comparar essas 11 empresas com outras empresas que tinham o mesmo segmento, mais ou menos o mesmo perfil dessas empresas que deram a virada. Só que uma deu a virada, a outra não. Então ele tinha uma empresa que fez a virada, né, que fez o ponto de inflexão lá, e, enfim, começou a crescer, e a outra que continuou na média. Então ele compara essas duas empresas. Então o que é que essa fez e essa aqui, que é mais ou menos do mesmo tamanho, o mesmo segmento, fazem mais ou menos a mesma coisa, por que uma cresceu tanto e a outra ficou na média? E aí ele faz todo um estudo para descobrir, e ele descobriu, se não me engano, foram 5 fatores que levam empresas a se tornarem excelentes. Beleza, eu fiz esse spoiler todo do livro aqui, porque eu acho interessante trazer isso. Num dos pontos que ele traz dentro do livro, ele fala assim, ó, as empresas excelentes colocam as melhores pessoas nas maiores oportunidades, não nos maiores problemas. E aí, quando eu li isso no livro, eu falei, cara, eu tenho que jogar essa camisa fora. Por quê, cara? Porque eu me dei conta que eu passei a vida inteira preocupado com os maiores problemas das empresas que eu atuava. Pô, mas isso é bom, você está ajudando a empresa a resolver um problema. Sim, é verdade, não é ruim. Porém, por outro lado, se você sentar e conversar com o empresário, você acha que ele vai preferir aumentar a receita dele ou reduzir o risco? Ou reduzir o custo? Eu acho que aumentar a receita, né, cara? Todo empresário vai procurar aumentar a receita. E muitas vezes você fala, cara, não vamos fazer isso, que esse aqui vai aumentar o risco. Não, eu assumo o risco. O empresário fala muito isso. Eu assumo o risco. Mas ele não quer deixar de aumentar a receita. Então eu falei, cara, qual é a maior oportunidade que uma empresa tem? Aumentar a receita. É isso que o empresário está todo... O que é que o empresário faz toda vez que vira o ano? Ele vê quanto que ele faturou no ano passado, se ele cresceu com relação ao ano anterior e qual é a meta de crescimento para esse ano. Então, meta de crescimento é algo que o empresário sempre vai estar falando. Então, isso é a coisa que ele mais quer. E o que é que eu estou entregando para ele? Cara, eu vou reduzir seu risco. Tá? Quem é que vai me dar atenção? O cara que já tomou porrada. Então, eu pego o universo de empresários que existe, sei lá, vamos botar 100 milhões de empresários. Desses 100 milhões, vamos dizer que 20 tomou uma porrada na vida. Desses 20 vão ter 2 que estão preocupados com isso. O restante, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que tem 100 que eu poderia estar ajudando. Porque eu sei como usar essas informações para ajudar esse cara a aumentar a receita. Por que eu não estou fazendo isso? Foi o questionamento que eu me fiz. E a partir do momento que virou essa chave na minha cabeça, eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu parei de enxergar SPED, XML, e comecei a enxergar produtos. Então o que é que eu penso hoje? Como que eu ajudo esse empresário a aumentar o lucro para o produto vendido? Entendi. Quanto mais eu conseguir ajudar ele a aumentar o lucro por produto vendido, mais eu estou entregando para ele o objetivo de aumentar a receita. Claro que aí entra um conjunto de aumentar a receita sem aumentar o risco, esse que a gente sempre vai buscar fazer. Ou até mesmo, Marcão, você ter uma noção do que de risco você está minimizando, de alguma forma também você está impulsionando a empresa a ter uma segurança para crescer, né? E aumenta a receita, acho que eu estou reduzindo o risco do cara, vai pagar menos imposto, vai pagar menos imposto. Perfeito. Mas aí a questão, onde entra a automação nisso aí, cara? Quer dizer, como a automação pode ser uma ferramenta para esse novo viés aí, que segundo você é um mercado muito mais promissor para quem presta o serviço, né? Perfeito, vamos lá. A gente tem hoje, há muito tempo, né, tem a figura do consultor, né, tributário, consultor fiscal, aquele cara que entende da operação do dia a dia, que foi onde eu sempre me encaixei.
tem um cara que é o consultor tributário, que é o cara que é especialista em legislação, que entende tudo, sabe quais são os caminhos ali para fazer a elisão fiscal, né? Que é diferente da sonegação, como é o nome? Da evasão. Da evasão, né? Não é evasão, é elisão, que é algo que é legal. Então, vou pegar tudo aquilo que é legal, vou montar um planejamento para que a empresa pague menos imposto, tudo isso dentro da legalidade. Então tem essa figura também. Mas o que é que faltava nesse conjunto aí? Tem um cara que entende da operação do dia a dia, tem um cara que entende da legislação, da forma de reduzir o imposto, só que eu tenho um volume de informações absurdamente grande hoje. Antigamente, e não é só a questão do volume também não, por quê? Vamos pegar antigamente na época da nota fiscal manual. Empresas como, sei lá, Coca-Cola, sempre tiveram um faturamento grande, sempre tiveram um faturamento alto, mesmo emitindo nota fiscal na mão. Então, sei lá, tinha um setor inteiro, 200 pessoas para poder emitir nota. As notas eram de forma manual. E aí, beleza, era um grande volume de informação. Porém, o fisco não tinha como fiscalizar tudo isso. Né? Era difícil de você pegar a informação de cada nota, cada item que foi movimentado, como é que foi tributado. Então, muita coisa passava batido. Então, a partir do momento que a gente tem tecnologia, a tecnologia do SPED, né, que é o SPED é o conjunto dos arquivos que a gente transmite, dos XMLs, das declarações. Então, a partir do momento que eu tenho essas notas fiscais sendo emitidas dentro de um formato XML, que eu tenho que mandar para o fisco primeiro, para o fisco validar a minha operação, para depois eu fazer a operação, isso mudou completamente o jogo. Primeiro, aumentou o volume de informações que eu consigo gerar enquanto empresa. Então, se antes eu precisava de 200 pessoas para emitir a quantidade de notas que eu emito hoje eu emito por 5, o mesmo volume, ou talvez até maior de informações. E por outro lado, eu tenho um acesso muito mais fácil à informação, tanto do meu lado, quanto do lado do fisco, ele que autoriza. Então ele consegue enxergar as minhas operações num nível de detalhe do produto, tanto na entrada quanto na saída. E eu consigo fazer isso também. Só que eu consigo, eu, Marcos, consigo. Mas as empresas têm uma pessoa lá que consiga enxergar esse volume de dados com essa precisão? Não, a maioria delas não. Por quê? Porque o XML é um arquivo que eu tenho que mandar para o fisco para eu vender a mercadoria. Tem uma infinidade de informações ali dentro que poderia estar utilizando para melhorar a eficácia do meu negócio, para melhorar a minha formação de preço, para melhorar a minha competitividade, para melhorar o meu aproveitamento de crédito. E eu não estou fazendo para verificar a curacidade do meu estoque. Então tem muita coisa, infinitas possibilidades realmente do que eu posso fazer com essas informações. Só que eu simplesmente, empresário, entendo que eu tenho um sistema que emite a nota, eu pego e mando para a contabilidade faz tudo para mim. Não vai fazer. A contabilidade não vai fazer esse trabalho de inteligência fiscal. A contabilidade vai registrar aquilo que aconteceu, é o trabalho dela. E eu não estou criticando a contabilidade, é o trabalho dela. Cara, você me paga para eu escriturar suas notas fiscais, gerar seu imposto, mandar para você, gerar seu balancete, seu DRE, e aí você faz suas análises. Só que a gente pode, praticamente em tempo real, estar pegando essas informações, trabalhando elas, descobrindo coisas que vão ajudar a melhorar o meu negócio. Perfeito, Marco. Agora, Marco, ótimo, cara. Talvez essa perspectiva, muitos profissionais, bons profissionais que estudam, ainda não alcançou ainda, porque ele está tão imerso em atender ao fisco e não entender o seu cliente, né? Legal, mas o sistema que já tem no mercado já não seria interessante ou suficiente para atender a essa demanda desse futuro profissional, de enxergar oportunidade já no sistema que normalmente as contabilidades utilizam, as empresas? Eu entendo que não, porque depende do objetivo. Né? Hoje eu estou construindo uma base que tem como objetivo armazenar essas informações e me dar liberdade de criar o insight que eu quiser. Então, estou deitado de noite, dormindo, e eu tive um insight. Quando eu acordar, eu vou criar uma visão que vai me mostrar essas informações e a partir disso eu vou chegar a alguma conclusão. Seria o que o pessoal chama de BI, né? Sim. Só que assim, não adianta nada eu pegar uma ferramenta de BI e entregar na sua mão se você não sabe o que você vai olhar. Então, aí você começa a integrar as coisas, que é o que você me falou muitas vezes, né? Cara, isso é uma nova profissão. E é de fato, porque você vai juntar o conhecimento do cara de tributos, né? O especialista em tributação, com o conhecimento do cara da área fiscal, com um pouquinho de programação, para você chegar num terceiro profissional, que eu não sei o nome disso, eu chamo hoje de resolvedor de problemas, que vai ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo
e vai ter um objetivo. Então, qual é o objetivo? Aumentar o lucro do produto vendido. Quais são as regras do jogo? Aí entra a regra tributária, a regra fiscal, né? As limitações lá da programação. Então, assim, dentro desse universo, o que é que eu posso fazer para aumentar o lucro para o produto vendido da empresa que eu estou ajudando? Então, basicamente é isso. Aí o tributo, ele deixa de ser um negócio que muito empresário fala, esse negócio é chato, eu não quero aprender isso não, tal. Eu falo, velho, você tem que entender o mínimo disso aqui, porque isso aqui vai fazer você melhorar a lucratividade do seu negócio. Você não precisa ser um especialista, não precisa ser um expert, mas você tem que saber o que é um PIS e COFINS, você tem que saber o que é um ICMS, o que é uma substituição tributária, porque isso vai te ajudar a ter uma eficiência de negócio melhor. Muito legal. Marcos, e os seus alunos, cara, você tem percebido que eles já estão se conectando com esse novo mercado que a gente está falando aqui hoje, cara? Você já percebeu nos resultados do seu aluno algo que fez seus olhos brilharem assim, cara? Porra, a coisa está dando certo mesmo. Bom, com relação a essa visão, eu não consegui enxergar ainda de forma muito clara, até porque isso é novo para mim também, né? Então, assim, é algo que eu estou me relacionando, estou construindo e estou transmitindo isso para eles lá num certo tempo até absorver. Mas eu já vi alguns alunos chegarem a resultados muito bons para o profissional. Né? Exemplo, um cara que nunca estudou programação, que não sabia nada disso, chegar numa empresa que faz a recuperação tributária, criar uma automação que resolve um problema de 3 anos, tinha um setor de tecnologia lá que não conseguia resolver. E aí, dentro de um ano, esse cara ser promovido 2 vezes. Por que ele foi promovido 2 vezes dentro de um ano? Às vezes é difícil ser promovido uma vez dentro de um ano, né? Ele foi 2 e falou, cara, pelo jeito tá vindo a terceira. Então, por quê? A empresa enxergou que aquele cara tem algum valor para ela. Senão, não teria feito aquilo. Não tem dúvida. Outra coisa, cara, pelo que você está me falando, tem muita informação que na rotina diária de entregar obrigações fiscais que normalmente as contabilidades fazem, tem muita informação valiosa ali para o crescimento da empresa, que ele já produz e gera os arquivos digitais. Você está me propondo o quê? Que a automação fiscal pode capacita o profissional a reorganizar ou extrair essas informações para um outro viés? É isso que você está querendo dizer? Com certeza. E assim, sem deixar de atender o fisco. Isso. Qual é a grande jogada? Cara, a empresa compra com nota fiscal, vende com nota fiscal. E todas essas informações vão passar pelo fisco. Beleza, existe uma parte, lembra até agora de um texto da Bíblia que fala, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então assim, a gente tem que entregar para o fisco o que é do fisco. Mas, dentro daquilo que a gente está entregando para o fisco, tem informações, tem dados que a gente pode se beneficiar para melhorar o nosso negócio. Vou dar um exemplo para você. Eu sempre gosto desse exemplo que ele é muito claro, que é o crédito presumido. Né? Sempre tem crédito presumido rolando em algum lugar. E como é que eu sei que eu posso ou não aproveitar esse crédito presumido? Tem algumas regras. Vou pegar um exemplo, que é o nosso caso aqui na Bahia, que a gente tem lá o crédito presumido do Simples Nacional. Sou conta corrente, compro de uma indústria do Simples Nacional. Não comprei para consumir nem ativo, né? Vou revender essa mercadoria, vou industrializar, eu tenho direito a um crédito presumido de 10% ou 12%. Como é que eu sei que eu tenho direito a esse crédito? Bom, primeiro, o emitente da nota é optante pelo Simples, isso está no XML. Sim. E ele está vendendo a mercadoria que ele produziu, isso está no XML, que é o CFP. Pô, se eu tenho essas duas informações, eu já tenho condições de enxergar, opa, eu tenho um crédito presumido aqui que eu poderia estar aproveitando. E aí eu posso pegar e aproveitar, criar um mecanismo, uma automação, que vai identificar e vai escriturar esse crédito dentro do spread fiscal e vai mandar, ó, o fisco está aqui, ó, eu tenho direito a isso, está aqui a base legal, vou pegar esse crédito aqui para mim porque é meu. E eu posso aproveitar isso por 2 lados, de 2 formas. Então, eu posso enxergar créditos que eu posso aproveitar e não estou aproveitando, e eu posso enxergar também créditos que eu poderia estar aproveitando e não estou aproveitando porque eu estou comprando errado, por exemplo. Uma situação dessa. Eu sei que para eu ter direito ao crédito presumido, o cara tem que ser indústria e tem que estar vendendo ao que ele produziu. Então isso quer dizer, né, por lógica, que se eu estou comprando essa mesma mercadoria de uma atacadista do Simples Nacional, já não tenho direito ao crédito. Opa, por que não comprar de uma indústria? Teoricamente vai ser mais barato comprar da indústria do Simples Nacional. Ah, mas não tem indústria do Simples Nacional que venda essa mesma mercadoria aqui dentro do estado. Mas será que não tem empresa de lucro presumido? Ah, tem, mas o produto é mais caro. Mas quanto mais caro? Será que justifica eu comprar de um Simples Nacional porque às vezes, sei lá, é alguns centavos mais barato?
só pelo preço puro e simples ou vale a pena eu calcular? Cara, se eu comprei desse cara aqui, ele vai me gerar um crédito de Resultado CMS. final, né? Exatamente, o meu custo real de aquisição, que é uma informação que a gente consegue gerar com base no XMLs também. Então, o meu custo real de aquisição é X. Se eu compro de Simples Nacional é 10, se eu compro de uma empresa de lucro presumido é 8,80. Opa, é mais caro comprar, né, o preço bruto de uma empresa de lucro presumido, de um conta corrente fiscal, mas no final das contas é muito mais barato eu comprar desse conta corrente do que comprar de um Simples Nacional. Claro, claro. E mesmo, Marcos, que você tem a conclusão de que não existe num determinado estado, você já está trazendo novas informações para o Sim, seu com cliente, certeza. você já está tendo uma outra postura como profissional, cara. E isso muda o jogo. Cara, e ainda seguindo nessa mesma linha, você acha que a automação fiscal ela tem um papel muito mais de agilizar as operações fiscais ou de identificar oportunidades, Marcos? Você já parou de pensar nisso, cara? Cara, eu acho que assim, a automação fiscal, ela me trouxe uma oportunidade, não sei se oportunidade é a palavra, mas assim, eu sempre ouvi falar o seguinte, você tem preço, você tem prazo, você tem qualidade. Você nunca vai poder ter os três. Você sempre vai ter que escolher um. Sim. No nosso caso aqui a gente tem velocidade, segurança e praticidade. Então, antes da automação fiscal eu não conseguiria ter os três. Né? E a automação fiscal me proporciona ter as três coisas. Me proporciona fazer o meu trabalho de forma mais rápida, de forma mais segura do que se eu estivesse fazendo de forma manual e de forma mais prática se eu estivesse fazendo de forma manual. Então, assim, eu consigo ter o melhor dos mundos, digamos assim, utilizando a automação fiscal. Então, isso eu acho que é fantástico. A coisa que eu acho mais fantástica na automação fiscal é isso. E aí, trazendo para essa sua pergunta, qual o melhor? É a oportunidade ou agilizar a escrituração? Os dois, cara. Porque assim, com a automação, eu vou conseguir automatizar a oportunidade, encontrar a oportunidade, automatizar a identificação dela. Só que o que eu tenho que fazer em seguida? Eu tenho que escriturar, porque eu tenho que entregar o fisco que é do fisco. Uhum. Então não adianta usar a automação para identificar a oportunidade e depois na hora de escriturar demorar 5 dias. Entendi, cara. Então eu preciso navegar nesses dois ambientes aí. Eu preciso identificar oportunidades, encontrar mecanismos para automatizar essa identificação e também encontrar mecanismos para automatizar a escrituração disso, porque eu cubro de ponta a ponta. Cara, muito legal, cara. Rapaz, eu acho que eu fico assim, impressionado que se você for observar hoje um ambiente, vamos lá, como de um escritório de contabilidade, ainda muita coisa é feita de forma manual, né, cara? Sei lá, lançamento de dentro de uma empresa, é muita coisa feita de forma manual, mesmo que você tenha o suporte de um sistema, né? E nesse aspecto aí, Marcos, quando eu penso no mercado, e aí já é uma impressão minha, quando eu penso no mercado que muitos profissionais, cada vez mais chegando no mercado, ainda fazem ou pensam de forma muito manual, pensar em automatizar é navegar no oceano azul, cara. Né? Eu não sei se você tem batido forte nisso, sobretudo com seus alunos, mas é algo fantástico, cara. E que eu vejo que tem muita limitação, Marcos, e é comum isso, porque as pessoas acham que automatizar ou programar é algo que está completamente fora da realidade dele. Você poderia falar um pouquinho disso, cara? Sim, é verdade. A gente acaba muitas vezes acreditando que eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E eu percebo que muitas vezes a gente faz ou não faz algo porque a gente tem ou não tem um motivo muito forte. Né? E eu acho que essa descoberta de utilizar esse conhecimento para levar para a empresa, para o meu cliente. Por exemplo, eu sou um profissional de um escritório de contabilidade. Estou lá todo dia lançando nota, fazendo ajuste no SPED e tal. E de repente eu percebo que, se eu tivesse conhecimento, primeiro, eu vou conseguir fazer meu trabalho de forma mais eficaz. Legal. Eu falo de 3 esferas, né? A primeira esfera é eu com o meu trabalho. A segunda esfera é o impacto disso ali na empresa onde eu estou trabalhando. Então, normalmente isso aí vai me gerar aumento de salário, reconhecimento profissional, né? Sim. E o terceiro impacto que é esse que a gente está conversando agora. O que eu consigo levar para a empresa de vantagem competitiva que vai me tornar ainda mais valioso para essa empresa? Então, para dentro de um escritório de contabilidade, por exemplo, que o trabalho dela é basicamente escriturar, se eu conseguir escriturar de forma muito mais rápida, mais prática e mais segura, eu sou muito valioso para esse escritório. Porque o trabalho dele é esse.
Então ele consegue atender muito mais clientes com a mesma equipe e sem sobrecarregar a equipe que ele tem. Então isso para o escritório de contabilidade é muito massa. Agora, e se eu quiser desenvolver um pouco mais? Se eu quiser me tornar um consultor, por exemplo, eu posso usar essas informações para isso? Posso. Só que é como eu sempre falo, nós não somos programadores com conhecimento da área fiscal, nós somos profissionais da área fiscal tributária com conhecimento em programação. Então é importante que você tenha uma base fiscal tributária muito forte, muito boa, porque senão é aquela coisa, eu vou te entregar uma puta ferramenta na mão, BI da vida, e você não sabe o que, é que você vai procurar ali. Não adianta nada. Então assim, traz pra eu acho que a figura, essa nova profissão que você fala, ela é muito mais próxima de um... Eu estava até conversando isso com meu pai essa semana. Meu pai, para quem não sabe, é um dos melhores especialistas de ICMS do Brasil. Então a gente conversando, e eu falei com ele assim, cara, eu consigo enxergar isso aqui, né? Ele não consegue enxergar. Por quê? Porque ele não tem as ferramentas, ele não consegue enxergar o volume de dados que eu consigo enxergar. Muitas vezes ele tem um conhecimento tributário fiscal muito maior do que o meu. Só que eu consigo enxergar informações que ele não consegue enxergar. Então se a gente junta essas duas visões, cara, imagina que a gente não consegue fazer. E aí eu estava conversando com ele, né? Ele dá assessoria, dá suporte lá para uma empresa que desenvolve software. E ele falando, pô, o cara, você fala com ele, até tem boa vontade, tem boas ideias e tal, mas ele não consegue enxergar a coisa. Eu falei, pois é, as pessoas acham que eu sou um programador. Eu não sou um programador, eu sou muito mais um analista de dados. Por quê? Eu pego o meu conhecimento fiscal, tributário, que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, quebrando a cabeça, estudando legislação, ficando até tarde trabalhando. Isso tem muito valor. Porque quando eu pego isso e eu junto com um conhecimento mínimo que seja de programação, eu consigo enxergar coisas que um profissional que tem, sei lá, 10 vezes mais capacidade fiscal tributária do que eu não consegue enxergar. Só que eu talvez consiga gerar mais resultado do que ele. Por quê? Porque eu consigo, do pouco que eu sei, eu consigo enxergar quais são as oportunidades e levar isso para o meu cliente. Ele fica feliz, eu fico feliz, vou querer estudar mais, porque agora eu tenho uma razão de por que estudar. Não é para enviar um imposto para o fisco, cara, quais são as oportunidades que eu consigo gerar para o meu cliente? Cara, puxa, então isso vai se retroalimentando. Outra coisa. Cara, você tem uma coisa assim, quase com um mantra. Você fala, poxa, chegou um momento que eu não enxergo mais documento. Eu estou enxergando informação, cara. Perfeito. Esse é um outro ponto também. É aí que eu acho que a gente começa a diferenciar dos sistemas, dos programas. Né? Hoje eu vejo que a maioria dos programas eles são containers de informação. O que é isso? Eu tenho um sistema, tenho um banco de dados, tenho uma janelinha para você imputar informação e aquela informação fica lá, jogada. É um depósito de informação. Eu enxergo diferente, eu enxergo que o meu trabalho é manipular essas informações. Então, para mim, é mais um parque de diversões, sabe? Eu quero usar tudo que está ali. Eu não quero simplesmente colocar lá num depósito, trancar e esquecer que aquilo existe. E eu percebo essa postura na maioria dos sistemas que eu já vi, que eu conheço. E eu procuro fazer o contrário. Cara, o que é que eu vou colocar aqui dentro da minha base? Não pode ser um negócio... vai que precisa. Não é um vai que precisa. Se essa porra tá aqui, eu vou usar para alguma coisa. Isso aqui vai me ser útil de alguma forma em algum momento. Então eu vou trazer essas informações e eu vou estar constantemente revisitando, brincando com elas, analisando, até que eu vou começar a ter uns insights muito massa. Quando eu começar a ter esses insights, eu vou pegar isso e vou levar para o meu cliente. Cara, isso é fantástico. Isso me faz lembrar, sabe o quê? Tem um grande empresário, eu esqueci o nome dele, que ele fala que o futuro das empresas será a capacidade de se construir estruturas empresariais vivas, que estejam se reorganizando, ou buscando oportunidades, ou até em equipe, em ideias e tal. E eu vejo isso muito com automação, cara. Como é que você se conecta eu com vejo isso também, porque assim, apesar de ser, a gente fala de automatizar, quando a gente fala de automatizar, a gente pensa muito em robotização, né? Vai ficar aquele negócio sempre igual, a mesma coisa e tal. Eu não vejo assim. Até porque, como eu falei, eu não sou um programador, eu sou um analista de dados. Então, eu uso a programação para me ajudar a analisar os dados de maneira mais profunda, de maneira mais eficaz. Mas eu tenho uma mobilidade dinâmica de mudar. Cara, essa visão não está fazendo mais sentido, vamos mudar para outra visão. Se essa informação aqui, deixou de valer essa legislação, beleza, vamos esquecer isso aqui e vamos procurar outras oportunidades. A gente vai buscando outras oportunidades. Até porque as empresas, elas são únicas também, são pessoas, né? Pessoas jurídicas. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. Então, um cara que é duas empresas que estão no mesmo segmento.
Uma tem uma forma de lidar, tem um posicionamento de mercado, tem uma faixa de preço, outra tem outro. Um é indústria e é atacado, o outro é só indústria, o outro é só atacado, o outro é atacado equiparado a industrial, o outro é varejista e atacadista, o outro é só varejista, o outro é só atacadista. Olha quantas possibilidades a gente tem aqui, entende? E cada uma dessas variáveis vai mudar a forma que eu escrituro o meu documento fiscal, vai mudar o crédito, a forma como eu vou poder aproveitar o crédito. Além disso tudo, ainda tem lucro presumido, lucro real, simples nacional. É muito dinâmico, cara. E aí, quando você começa a aprofundar nesse universo, começa a ficar divertido, porque, que trabalho, vai ter um trabalho do caralho para poder fazer isso aqui e tal. Mas, pô, peraí, você tá chegando numa visão que talvez ninguém no mundo tenha sobre aquela empresa. E você vai conseguir gerar insights que talvez ninguém consiga dar para aquela empresa. Então, isso, quanto vale? Vamos falar só financeiramente, quanto vale isso em termos de dinheiro? Caramba, cara. Você pegar uma empresa que fatura, sei lá, 10 milhões por mês e apresentar uma oportunidade para reduzir em 10% o custo dela ou aumentar em 20% o faturamento dela, ou aumentar o aproveitamento de crédito. Quanto isso vale de dinheiro para essa empresa e para você? É muito, cara. Você sai do lugar comum, isso é fantástico, cara. Cara, vamos ficar por aqui. E mais assim, ó, aí eu já faço um gancho pro nosso próximo encontro, cara. Porque, de fato, isso se trata de uma nova profissão na área fiscal e tributária, cara. Não, vamos tratar disso aqui no próximo Vamos sim. episódio. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.